A glândula pineal, o portal entre o mundo físico e o espiritual? Salve, ouvintes do canal Mente Infinita. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos entrar em um dos assuntos mais misteriosos, mais ocultos e mais debatidos da humanidade. Um tema que atravessa a ciência, a religião, o ocultismo, a espiritualidade e até teorias que muitos acreditam que foram escondidas do ser humano durante séculos. Hoje vamos falar sobre a glândula pineal. Uma pequena estrutura localizada no centro do cérebro, mas que, para muitos estudiosos, filósofos e espiritualistas, seria muito mais do que apenas uma glândula. Seria ela a ligação entre o corpo e o espírito? Seria ela o famoso terceiro olho citado por antigas civilizações? Por que tantas culturas antigas falavam sobre despertar espiritual? Por que algumas pessoas acreditam que existe um interesse em manter a humanidade desconectada espiritualmente? E o mais assustador, o que aconteceria se o ser humano despertasse totalmente essa capacidade interior? Prepare-se, porque o assunto de hoje pode mudar completamente sua forma de enxergar o mundo. Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal Mente Infinita e fique até o final deste vídeo, porque existem coisas que quase ninguém comenta sobre a glândula pineal. A glândula pineal existe de verdade. Isso não é teoria. Ela está localizada exatamente no centro do cérebro humano. Pequena, quase do tamanho de um grão. Porém extremamente importante para o funcionamento do organismo. Na medicina moderna, a pineal é responsável principalmente pela produção da melatonina, o hormônio do sono. É ela quem regula o relógio biológico, o ciclo do sono, a percepção entre dia e noite, o equilíbrio hormonal e até parte do estado emocional. Quando escurece, a pineal entende que é hora do corpo descansar. Quando amanhece, ela reduz a produção da melatonina para despertar o organismo. Mas é aqui que o mistério começa. Porque apesar da medicina reconhecer sua importância biológica, antigas civilizações acreditavam que ela possuía funções muito mais profundas. Os egípcios antigos, por exemplo, deixaram símbolos impressionantes relacionados ao chamado olho de Horus. Muitos estudiosos afirmam que o desenho do olho de Horus possui semelhanças quase idênticas às regiões internas do cérebro humano, especialmente a área da glândula pineal. Coincidência? Ou conhecimento avançado perdido no tempo? Para os hindus, ela é associada ao chakra Ajna, o chamado terceiro olho. O terceiro olho seria responsável pela intuição, pela percepção espiritual e pela expansão da consciência. Monges antigos afirmavam que através da meditação profunda era possível atingir estados elevados de percepção, enxergando além do mundo físico. Já no budismo, muitos meditadores relatavam experiências fora do comum, sensações de paz extrema, visões, sonhos lúcidos, experiências espirituais profundas e até sensação de conexão com algo superior. Mas talvez uma das frases mais famosas da história venha do filósofo René Descartes. Ele chamou a glândula pineal de a sede da alma. Descartes acreditava que era ali que ocorria a ligação entre a mente e o corpo. E quando observamos as religiões, o assunto fica ainda mais intrigante. A Bíblia não menciona diretamente a pineal. Porém existem passagens que muitos espiritualistas interpretam de maneira simbólica. Uma delas diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Alguns acreditam que isso se refere ao despertar espiritual interior. Outros afirmam que Cristo falava sobre pureza da alma e percepção espiritual. Mas o mais interessante é que praticamente todas as culturas antigas falavam sobre algum tipo de despertar da consciência. Os hindus falavam do terceiro olho. Os egípcios falavam do olho divino. Os budistas falavam da iluminação. Os gregos falavam da mente superior. Os espiritualistas falam da expansão da consciência. E muitos acreditam que tudo isso aponta para o mesmo lugar, a pineal. Agora vem a parte mais polêmica. Existe uma teoria extremamente difundida no meio espiritualista de que a glândula pineal estaria sendo calcificada. Mas o que significa isso? A ciência reconhece que a pineal pode realmente sofrer calcificação ao longo da vida. Isso significa acúmulo de minerais, principalmente cálcio.
Quanto maior a idade, maior tende a ser essa calcificação em muitas pessoas. Porém, algumas correntes espiritualistas acreditam que certos hábitos modernos acelerariam esse processo. Entre eles, má alimentação, excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados, falta de contato com a natureza, excesso de luz artificial, falta de sono adequado, estresse extremo, vícios e até exposição constante ao medo e à negatividade. E é aqui que surgem teorias ainda mais profundas. Muitos acreditam que um ser humano espiritualmente desperto seria mais difícil de manipular. Porque teria mais discernimento, mais consciência, mais percepção, mais equilíbrio emocional e menos influência do medo. Essas teorias afirmam que a humanidade moderna vive desconectada da própria essência espiritual. E isso levanta uma pergunta assustadora. Será que o ser humano moderno perdeu algo que as civilizações antigas conheciam muito bem? Observe o mundo atual. As pessoas dormem pouco. Vivem aceleradas. Passam horas diante de telas. Vivem em ansiedade constante. Consomem excesso de informação. Perderam o silêncio. Perderam a contemplação. Perderam o contato com a natureza. E talvez tenham perdido também a conexão consigo mesmas. Muitos espiritualistas afirmam que uma pineal equilibrada poderia favorecer maior intuição, clareza mental, sonhos mais vívidos, sensibilidade espiritual, sensação de paz, equilíbrio emocional e percepção interior mais profunda. Mas é importante dizer algo muito sério aqui. A ciência moderna não comprova poderes sobrenaturais ligados à glândula pineal. Não existem provas científicas de telepatia, abertura de portais ou habilidades paranormais associadas diretamente à pineal. Porém, também é verdade que a própria consciência humana ainda continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Afinal, o que é a consciência? O que é a alma? O que acontece durante experiências espirituais? Por que algumas pessoas relatam experiências tão profundas durante meditação e oração? Até hoje não existem respostas completas. E talvez seja exatamente isso que torna esse assunto tão fascinante. Agora imagine algo. E se o verdadeiro despertar da pineal não tivesse relação com poderes sobrenaturais, mas sim com transformação interior? Talvez o verdadeiro despertar seja vencer o medo, controlar os impulsos, ter domínio emocional, buscar sabedoria, aproximar-se de Deus, ter paz interior e enxergar a vida além do material. Talvez o maior segredo não esteja em ganhar poderes, mas em recuperar aquilo que a humanidade perdeu: o silêncio, a consciência, a espiritualidade e a conexão interior. E quando observamos os grandes homens espirituais da história, percebemos algo curioso. Quase todos buscavam silêncio, oração, jejum, meditação, isolamento, contemplação e domínio da mente. Jesus se retirava para orar sozinho. Monges buscavam cavernas. Sábios meditavam durante horas. Profetas se afastavam do barulho do mundo. Talvez porque o excesso de ruído externo impeça o ser humano de ouvir aquilo que existe dentro dele. E existe outra questão muito profunda. Muitas pessoas dizem sentir um vazio enorme mesmo tendo conforto, dinheiro ou tecnologia. Por quê? Talvez porque o ser humano não seja apenas matéria. Talvez exista algo dentro dele buscando significado. E talvez a pineal tenha se tornado um símbolo exatamente disso, a busca pela conexão entre o físico e o espiritual. Hoje vivemos na era mais tecnológica da história, mas também uma das eras mais ansiosas, depressivas e desconectadas espiritualmente. Coincidência? Ou consequência? A verdade é que ninguém possui todas as respostas. Mas uma coisa é certa: a humanidade sempre buscou compreender sua origem, sua consciência e sua ligação com Deus. E talvez essa pequena glândula escondida no centro do cérebro tenha se tornado um dos maiores símbolos dessa busca. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a glândula pineal possui ligação espiritual? Você acredita no despertar da consciência? Ou acha que tudo isso é apenas simbolismo antigo? Deixe sua opinião nos comentários.
E se você gosta de conteúdos profundos, misteriosos e que fazem pensar além do óbvio, já se inscreva agora no canal Mente Infinita. Porque aqui nós exploramos os maiores mistérios da existência humana. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.